Fala, foquetes e foquetos, e aí, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, cara. Espero de verdade que todos estejam com muita saúde, tá? Por aqui hoje tá um pouquinho frio, tá chovendo pra caramba. Dia sensacional, maravilhoso, gosto bastante, tá? E curiosamente bateu até aí com a capa de hoje, né? Que é o assassino da capa de chuva. Bem famoso, por sinal, tá? Mas um aviso rápido: se você está vendo que está estreia, significa que eu não estou ao vivo, tá bom? Eu estou em gravação. Aliás, esse vídeo aqui é gravado, não tá ao vivo, só para você saber, tá bom? Então, se você mandar alguma coisa para mim, ou uma pergunta e tal, eu não vou poder ver, porque eu não estou ao vivo, tá? E não vou poder te responder. Mas manda aqui nos comentários, tá? A opinião de vocês, ou me dá boa tarde, que depois eu venho aqui e respondo, pode ter certeza, tá? Fiquem tranquilos quanto a isso, de verdade. Muito obrigado, como sempre, pelo apoio de vocês, foquetes e foquetos, seja no chat ao vivo ou nas mensagens aqui quando o vídeo é gravado. Muito obrigado de verdade. Espero de fato aí que vocês gostem aqui do conteúdo. A galera que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Como vocês já têm notado, eu acho, né? Eu não uso roteiro para nada, eu simplesmente vou assistindo e vou reagindo e falando aqui, ó, do meu coração, tá? A minha opinião. Então, muito obrigado para você que me deu uma chance de ter, assim, conhecer, né, o seu perfil, de você estar aqui comigo, me ajudando a crescer mais e mais este canal. Muito obrigado de verdade. E se for possível, a quem for possível, logicamente, essa meta aqui me ajudar, poxa, com certeza é muito bem-vindo. Tem o QR Code que aparece no cantinho da tela. Vocês já sabem, né? Se der, deu. Se não deu, também tá tranquilo. Ou o e-mail aqui para você estar podendo me ajudar, tá? Com certeza eu preciso muito desse monitor para ontem. Se não, ferrou, vai ficar sem conteúdo aqui o canal e eu não quero isso, com certeza, tá? Também tem super sticker, super chat, mas eu acho que isso só funciona no ao vivo, eu não sei dizer. Mas você pode se tornar membro do canal se você gostar do conteúdo de fato, tá bom? A partir de R$ 5 eu garanto que vai valer a pena. Eu não vou deixar aqui os membros do meu canal tristes, pode ter certeza. Em breve vai vir uma parada bem legal aí, mas só para quem for membro do canal, já tô avisando, tá? Então, bora lá, tá comigo? Vamos ver esse conteúdo aqui, tá? Esse conteúdo aqui é do Investigação Criminal, tá? Vocês já estão cansados de conhecer esse canal aqui, eu já trouxe várias coisas aqui do canal, né? E estão cobrindo aqui o caso lá das crianças de Bacabal, como vocês podem ver, né? Então, vamos aqui, mas antes propriamente de eu passar o, o caso, prestem atenção nesse trailer aqui. Sim, trailer de filme. Prestem atenção. 자, 그날 밤에 있었던 일 나한테 싹 다 얘기해 보세요. 내가 그놈 잡아줄라니까. Você pode não estar entendendo nada, né? O filme é coreano. 내가 잡는 게 빠를 것 같은데. 진짜? 얘기할까? 아니 반장님 이거 진짜 큰 사건이에요. 어떤 미친놈 조폭 두목을 찌릅니까? 그럼 확실하다니까. 연쇄살인범. 전날에 칼이나 처먹고 다니는. 어떻게든 찾아와. Esse filme aqui se chama O Gangster, o Policial e o Diabo, tá? É um filme de 2019. 너 원하는 게 뭐냐? 너 그냥 나한테 정보 다 넘기고 조폭답게 네 일이나 해. Pra você que não tá acostumado, deve ser estranho ouvir o sotaque, né, e tal, deles falar, mas depois você se acostuma. 우리 애들 쓰고 진행비도 내가 돼. 마지막에는 먼저 잡는 사람이 갖는 거지. 오케이 콜. 깡패가 형사랑 악마를 잡는다. Só pra vocês terem ideia, eu assisti esse filme 3 vezes. 3 vezes. A primeira foi por curiosidade, a segunda foi porque eu gostei, queria ver alguns detalhes do filme, e a terceira foi pra fazer a review desse filme lá no meu outro canal, que eu vou mostrar pra vocês já já. 마지막에 우리가 잡으면 게임 세. 결국엔 우리가 잡을 수밖에 없어. 사내 셋이 목숨 걸고 게임을 했는데 끝은 봐야지. Beleza. Esse é o trailer. Esse aqui é o meu outro canal, foca nos K-dramas e mais, tá? Aqui tem várias coisas, tem playlist separada bonitinho. Aí temos uma playlist falando de
coisas variadas. Aí tem outro de drama assistido, que eu tenho que colocar mais porque só tem um vídeo. Aí opiniões e curiosidades, tá? Sobre o universo da Dramaland, entre outras coisas. Aí falando também um pouco sobre os atores e review de filmes, que é o que eu trouxe aqui, ó, para vocês, tá? Esse aqui é um vídeo meu de review de filme do canal, tá? Esse é o Mistério de Tirar o Fôlego. E realmente é sensacional esse filme aqui, cara. Esse filme aqui é fantástico, tá? Então, só um pedacinho para vocês verem como que eu trabalho aqui, tá? Ó. Tudo sou eu que faço, tá? Eu que faço a pesquisa, eu que faço o roteiro, né, para poder fazer uma paradinha bem legal. Aqui eu faço porque, né, é diferente. Mas eu faço um roteirinho bonitinho, faço a edição também, bem legal. Dá trabalho. Rastros de um Sequestro é aquele típico filme que você imagina saber o que vai acontecer na cena seguinte, e algumas vezes até é assim, mas tantas outras não, o que acaba se tornando uma surpresa para nós. Esse aqui é outro filme, esse filme é sensacional, cara. Rastros de um Sequestro é incrível, mas esse aqui é o do coisa que eu queria mostrar para vocês, tá? Vou até passar, avançar ele um pouquinho para vocês verem como é que eu faço aqui a edição. Para quem gosta, né, eu vou falando. A polícia, hein? Mas bora falar do filme, né? Seguinte, quanto à recepção do filme, o Gangster, o Policial e o Diabo recebeu críticas positivas. No site agregador de críticas Rotten Tomatoes, o filme tem uma pontuação de 97% com base em 34 críticas. Já dá para vocês saberem, né? Então esse aqui é o meu canal, foca nos K-dramas. Quem gostar, dá uma olhadinha lá, curte dorama, curte isso, curte aquilo. Tem muita dica de filme legal pra caramba pra vocês assistirem por aqui, tá? Então vamos ao caso, era isso que eu queria mostrar a vocês, tá? E é investigação criminal, tá bom? Minha contribuição aqui. E esse vídeo tem exatamente 2 anos e esse caso tem até um documentário da Netflix, tá? Distrito de Gangnam, Seul, Coreia do Sul, 24 de setembro de 2003. Quando a polícia chega na casa de Lee Duk-soo, professor universitário aposentado de 72 anos, e encontra ele e sua esposa, Lee Young-ok, completamente devastados e... Ah, eu esqueci de falar. O filme que eu falei pra vocês, e agora que eu mostrei o trailer e que tem review lá no meu outro canal, ele é inspirado nesses casos aqui, tá? massacrados por algum objeto que seria mais pesado do que um martelo, eles inicialmente acham que estão lidando com um caso de agressão por revolta ou vingança. O curioso é que logo na sequência, outro casal é encontrado sobre a mesma condição, e outra família, e mais outra. As investigações vão desdobrando em um caso que a Coreia do Sul nunca antes havia lidado. Um assassino em série, que no período menor do que 1 ano, produziria mais de 20 crimes, vitimizando mais de 20 pessoas. Na verdade são 27, mas se eu não estou enganado ele só foi culpado por 20. Incluindo pessoas da alta sociedade sul-coreana e mulheres em situação de prostituição. E o assassino seria um misterioso homem por trás de uma capa de chuva. A investigação para chegar ao nome deste assassino, os deslizes e acertos da polícia, além de todo o produto que foi feito em cima deste caso, com produções sul-coreanas de alta qualidade, é o que nós falaremos hoje, aqui no Investigação Criminal Séries. Cara, e esse caso aqui eu não conheço ele, mas o pouco que eu vi ali, quando eu tava fazendo o review do filme, né, ali pra postar, caraca, fiz a pesquisa ali que eu descobri umas paradas, nossa, absurdo, gente. A gente hoje aborda um tema que, apesar de ser uma cultura muito rica, é uma cultura que a gente não conhece muito no Brasil, que é a cultura sul-coreana, que tem... Na verdade, a gente não conhece nada da cultura sul-coreana, nem mesmo da japonesa. A gente tem a impressão de que conhece bastante coisa, só que não, a gente praticamente não conhece nada. Tem crescido muito, né, a partir dos anos 2005, 2010, por conta do K-pop e depois dos K-dramas ou doramas. Na verdade, a ideia do K-pop, ele sempre rolou, sempre existiu. Só que a grande explosão de fato do K-pop não foi com o BTS. Não foi com o BTS, por incrível que pareça, tá? Foi com o Psy, o dono do Oppa Gangnam Style.
Ele foi o cara que botou o mundo olhando a Coreia do Sul. E ele já era um cantor tava há anos na indústria já. Só que aqui no Brasil era novidade, né? Opa, Gangnam Style. Você lembra, com certeza. Teve uma época aí quando ele explodiu, foi quase o fim do ano. Nossa, onde você andava ali próximo do Natal e Ano Novo, você só ouvia Gangnam Style. Quem você vai lembrar, né? Então não foi o BTS que realmente trouxe o K-pop pra cá, foi o Psy que revelou pra gente toda essa coisa maravilhosa que é a indústria musical, né, da Coreia do Sul. E o BTS simplesmente veio ali, ó, bateu o martelo, é agora, vamos embora. Entendeu? Ele simplesmente estourou ainda mais, o que já era fantástico, mas não era tão olhado assim depois que o Psy começou a diminuir um pouco a fama que foi no Brasil, né? Começou a parou de ouvir mais, né? Começou a ouvir bem menos. Aí veio o BTS, depois da onda sul-coreana de K-pop, é que veio de fato os K-dramas, porque dorama é uma produção japonesa e K-drama não são produções japonesas, são produções sul-coreanas. Há uma grande diferença entre dorama e K-drama, tá? Embora sejam mais ou menos na mesma ideia ali de produção entre uma série e uma novela. A ideia de dramas, né, é exatamente fundir esses dois, entendeu? Ser algo muito bem feito, muito bem trabalhado, mas não necessariamente com muitos e tantos episódios. Tá? Eu tenho um vídeo lá no meu canal que fala sobre isso e é bem interessante, é bem legal. A gente foi tendo mais acesso e isso é muito interessante porque a gente começa a entender e abrir um pouco o nosso campo de visão sobre o que acontece no mundo fora da lógica sim. do sistema judicial norte-americano e brasileiro, sim, que é o que nós mais conhecemos. Então, o caso de hoje, ele é tido como o maior caso de um serial killer na história da Coreia do Sul, que ele começa a acontecer em 2003 e é um caso que gera um documentário chamado O Assassino da Capa de Chuva. Esse é o maior serial killer da Coreia. Talvez o único serial killer da Coreia. Não. Existem tantos outros, tá? Existem outros, sim. Mas só que eles não são tão divulgados assim, porque não demoram tanto para pegar, né? E a mídia também, ela não gosta muito que isso seja vazado. Vazou nesse caso aqui porque foi algo absurdo, tá? Foi algo absurdo. A Coreia do Sul, que a galera vê em K-dramas, por exemplo, não é a Coreia do Sul de fato. É uma Coreia do Sul romantizada, né, ali para caber, né, nos roteiros e tal. Não é daquela forma. Não é daquela forma, tá? Mas existem outros em potenciais e outros que realmente de fato são, tá? Que foram presos e tudo. Que se conhece. Mas esse cara é o maior. Essa pessoa matou 20 pessoas. 27. Pelo menos. É o número que a gente tem. Não, é 27. Mas ele cometeu esses crimes de forma muito brutal. A Netflix traz uma série um tanto quanto interessante, porque ela é toda falada em coreano. Eles preservaram... Ah, então é uma série original de lá da Coreia do Sul. Legal. Eu não sabia, eu não vi esse documentário aqui não. Minha filha que tentou começar a ver, mas acho que ela até desistiu. Acho que ela achou chato, sei lá. A língua natal da série. O idioma, e ela né? é documental. Ou seja, quem traz as informações pra gente são as pessoas que de fato participaram da ação de investigação e da ação policial. Então ali a gente vai ver o perfilador, né, que é o criminólogo. Aqui para a gente fazer uma equiparação seria como a gente trazer o Christian Costa, o Dr. Christian Costa. Ele é um criminólogo, né? É um especialista em traçar perfis criminais, né? Em estudar o perfil do criminoso. Curioso, não sabia que Temos existia ali isso. também uma perita, Criminólogo. temos Legal. o investigador, né, o policial, e temos também o promotor. E lógico, temos famílias de vítimas, algumas pessoas da imprensa. E o que acontece? Esse crime que acontece ali... Ah, isso aqui é uma área nobre, tá? As casas assim, ó, portões assim, são áreas nobres. Não é área de baixa ou média renda, não. Em 2003, todas essas séries de morte aconteceram no ano de 2003 e foram várias. Colocou a cidade de Seul 27. em alerta, porque no primeiro momento esse assassino em série, ele atacou bairros nobres e estava muito focado em pessoas mais velhas. Mais idosos, é.
e depois Isso ele mesmo. muda o modus operandi e começa a atacar prostitutas. Eu acredito que ele fez isso por um modo de meio que despistar um pouco, para dar a ideia de que fosse outra pessoa, entendeu? Agindo também, para despistar um pouco dele. Ou não, não sei, simplesmente ele, de repente, até é estranho falar isso, mas de repente ele ficou de saco cheio de fazer o que estava fazendo com os alvos em questão e decidiu mudar, né? Pode ser. Mas ele tinha ali uma sede de matar. A questão é, como é que a polícia consegue chegar nessa linha de que se tratava de um serial killer? E vale lembrar, Ó, aqui é Seul, né? E aqui próximo, em algum, acho que é por aqui assim, mais ou menos, fica Itaewon, né? Itaewon que é um bairro lá que tem muitos locais para as pessoas comerem, beberem, muito, é como se fosse um bairro de bares e restaurantes. É muito interessante isso, que também é tão movimentado quanto a própria capital, Seul, né? E Gangnam, entre outros locais, tá? que Seul não é tão pacata assim, né? Por O turismo é muito grande, informação, muito inclusive, forte do lá. próprio policial que dá entrevista na série, ele diz que é uma cidade que tem um número razoável de homicídios. Então eles lidam continuamente com vários homicídios, Sim. mas são homicídios separados, eles não têm ligação. É a primeira vez que essa equipe vai lidar com um serial killer. E isso também é um grande problema, né? Inclusive para Porque não encontrar estavam preparados, né? esse criminoso, porque eles não tinham experiência. Não era como nos Estados Unidos, né? Que já que vinha, você tem né? ali anos, né, de estudos, Estudo e né, tal. de perfil criminal, de serial killers. Então você tem ali os agentes do FBI que são muito preparados. Ali não, eles estavam lidando pela primeira vez. Mas a série é muito boa, vale a pena assistir. Eu não vi ainda. Depois Vamos ver. do finalzinho do primeiro episódio, a gente nem mais se dá conta que a gente está escutando ela em coreano, em porque é coreano, uma língua muito o idioma. diferente para nós, né, que falamos aqui o português. É diferente, mas não é impossível de se aprender, tá? Annyeonghaseyo, Frank Ipnida, por exemplo. Eu falei em coreano agora. Eu disse, olá, eu sou o Frank, por exemplo. Eu falei em coreano. Então, se for algo que você se dedica, como qualquer outro tipo de idioma para você aprender, você aprende. Não é tão difícil assim. Eu acho que dos idiomas mais complicados de você aprender são talvez russo, árabe, eu acho. Alemão também. Acredito que não seja tão fácil de aprender e tal. E chinês também. Eu acho que o chinês também não é tão difícil, não é tão fácil de aprender, não. Mas, enfim, entendeu? A língua coreana é bem interessante. É bem legal. E não é difícil de se aprender, não. É mais questão de você aprender e ir usando, entendeu? É mais dessa questão. Entendeu? Annyeonghaseyo. Olá. E a legenda ela é absorvida facilmente. Vale abrir um parênteses aqui também para a gente entender por que Seul vivia, né, esse momento de tanta violência. Né? Uma cidade que ela teve Movimentadíssima. um ápice, depois ela teve uma queda, ou seja, nós tínhamos ali uma disparidade social muito grande. Você tinha, por um lado, famílias muito ricas e por outras outro, muito pobres. famílias muito pobres. Que em sua grande maioria eram pessoas que adquiriram falência por algum motivo, má administração ou a própria economia, né? Pessoas que tinham algo realmente grandioso e acabou com o tempo acabaram perdendo o que tinha. Então essa gangorra, né, de poder alto e pobreza sempre foi uma parada bem complicada por lá. O que lembra até um O que não é diferente por aqui, né? Só deixando bem claro. outro filme que ganhou Oscar e é um filme maravilhoso, Parasita. que é o Parasita. Parasita é muito bom Quem não mesmo. assistiu, vale a pena assistir. Assistam. É brilhante. É brilhante e é uma praticamente uma das últimas obras do ator principal do filme, da família rica lá. Infelizmente ele acabou falecendo e tal, com 40 e poucos anos. Não tem como a gente não fazer
ligações, Isso que inclusive, com a realidade do Brasil com esse filme Parasita. Além do Assassino da Capa de Chuva da Netflix, nós temos um filme de 2008, O Caçador, que é inspirado nos crimes do Yong Yushu. A gente tem também um K-drama, um K-drama, que é uma espécie de novelinha sul-coreana. Não é novela. Fala direito, não é novela. K-drama não é novela. Tá? Que chama Através da Escuridão. Existem alguns streamings de produtos específicos da Coreia do Sul e orientais onde a gente encontra para assistir no Brasil, mas não é tão fácil. Né? É fácil sim. Você pode ir lá no Viki, tá? Pode procurar o app Viki Rakuten, tá? Vai lá, você vai encontrar K-dramas vindos da Coreia, vindos da China, vindos do Japão, vindos de Taiwan, tá bom? Viki, VIKI, Viki Rakuten, tá bom? Ou pode ser pelo Telegram também, eu assisto muito pelo Telegram. Então é fácil sim de achar. Os mais antigos que são um pouco complicados, tá? É um pouco, bastante, às vezes. Né? E além desses produtos, o Yong Yushu ele é citado em alguns seriados, ele é citado tanto em Law and Order em alguns episódios, ele é citado em Criminal Minds em alguns episódios, porque esse deboche, essa atitude dele pública, inspirou também alguns personagens ficcionais nesse sentido de provocação da polícia. Novamente, se você curte uma parada legal, um thriller, né? No caso, produções do gênero thriller, assista a obra sul-coreana chamada Voice, primeira temporada. É absurdamente sensacional. Sem brincadeira alguma. Nós temos algumas questões também do caso de relação social que foi trazido para o cinema. Né? Nós temos o próprio filme Parasita, que para quem quer entender o que é a sociedade sul-coreana e essa dicotomia, essa disparidade de ricos e pobres, é um cenário muito próximo do que a gente vê no premiado Parasita. Concorda, é exatamente isso aí mesmo. Eu não coloco nada além. Lógico que não é mais uma crítica, né, do que acontece no país e tal, mas é um filme que se aproxima muito da realidade de lá, tá? Que são essas pessoas que vivem em bairros negligenciados até em saneamento básico, em funções de vida minimamente decente, que trabalham para essa elite de casas incríveis e que isso provoca na sociedade sul-coreana um reflexo de revolta que acaba gerando, claro que não necessariamente crimes de morte, mas o alto índice de assaltos, de golpes, de trambiques envolvendo essa malandragem, que é interessante porque a palavra malandragem, que é uma palavra de cunho português, a gente raramente vê no cinema americano. E a Coreia do Sul também tem esse ato de tentar se dar bem num sistema que não te beneficia, como no caso do Brasil, e por isso que eu acho que é tão fácil a gente se identificar com os produtos e com o raciocínio da sociedade sul-coreana. E esse alerta que o documentário traz, que é uma polícia mal preparada e estimulada da maneira errada, pode mais atrapalhar do que chegar à conclusão. No caso do Assassino da Capa de Chuva, nós temos uma tríade de pessoas que estavam trabalhando fora do traço comum. Nós temos um investigador obstinado em montar esse caso, um perfilador que quer chegar a uma resposta e que começa a investigar um serial killer, e uma perita que decide produzir provas circunstanciais para que esse homem fosse devidamente penalizado pelos crimes dele. Não fossem essas três pessoas, fosse apenas pelo sistema policial da Coreia do Sul, muito provavelmente a gente nem estaria aqui falando dessa história. Todos os produtos que eu citei que foram produzidos, eles têm uma qualidade muito interessante. A Coreia do Sul produz muito bem os materiais dela. Então, O Assassino da Capa de Chuva é um documentário que ele é prático, ele é rápido, que às vezes eu acho uma falha em alguns documentários, especificamente da Netflix, que eu sinto que às vezes estica a informação, você fala, nossa, pra que 4 episódios? Pra que 5 episódios? Não é o caso do Assassino da Capa de Chuva, ele é... Mas há uma diferença, meu amigo. A Netflix, ela só pegou o direito de passar no streaming. É um documentário 100% coreano, entendeu? Não tem nada a ver com a Netflix, né? Então foi feito por coreanos mesmo, sul-coreanos, entendeu? Então por isso que tem uma pegada bem diferente
né, as produções sul-coreanas como um todo. Eu sei que eu tô puxando muita sardinha pra produção sul-coreana, que eu sou muito fã também, mas realmente, de fato, quando você começa a ver, é algo que você vê uma grande diferença, porque eles têm um quê de, de perfeccionismo, sabe? Eles gostam mesmo de fazer o negócio bem feito, e eu acho isso muito foda, entendeu? É objetivo, inclusive o nome Assino da Capa de Chuva não vem por nada que ele use durante os crimes, tá? É importante saber. É porque na hora que a polícia vai levar ele para mostrar onde acontecem os Ele tá crimes, com está capa de chuva chovendo sempre. e eles colocam nele uma capa de chuva. E aí ele sai na imprensa mundial com essa foto, né? Com a capa de chuva amarela virando o assassino da capa de chuva. Mas é um documentário muito objetivo e tem uma edição muito boa que dá essa sensação de filme de ação. Então, para quem tem preguiça de documentário, porque é muita informação, é muito longo, não é o caso deste documentário. O filme sobre o caso, né, inspirado, O Caçador, não é muito bom, porque é um filme que eu chamo de filme de sábado à noite, aqueles filmes thrillers policiais genéricos. E o K-drama é bem legal. O K-drama, para quem conseguir assistir, ele tem um quê de Qual The o nome? Mentalist, dessas séries americanas que tem um cara que tem um raciocínio diferente. E eu acho muito legal a ideia da gente ter um protagonista inspirado num investigador real, que é tão fascinante que gera um tipo de Sherlock Holmes sul-coreano. E foi um sucesso o K-drama lá, por conta desse personagem que as pessoas tinham visto tanto tempo na TV. É interessante lembrar que não é o mesmo homem, o personagem não tem o mesmo nome, mas toda a abertura do K-drama diz que é inspirado neste perfilador, que é uma profissão que não existe em todos os países, tá? Essa profissão do perfilador, que a gente conheceu um pouco melhor em Mindhunter, por exemplo, é uma profissão que você não tem em todos os países, mas é fascinante você ver uma pessoa que estuda o raciocínio e chega em conclusões muito mais eficazes, às vezes, do que Próximas, só né? dedução e instinto policial. O documentário, ele abrange essas vítimas, mas ele foca mais na investigação. E é interessante a gente entender o perfil das vítimas, porque o que eu acho muito curioso é o quanto é próximo da realidade social do brasileiro. A gente tem uma sociedade na Coreia do Sul cujas disparidades de aquisição monetária, as divisões de bairro na Coreia do Sul são muito próximas do que a gente tem aqui no Brasil. Bairros mais elitizados, bairros mais comerciais, uma periferia que tem uma vida e uma marginalização muito forte. Então, é por conta desse cenário social e monetário, econômico da Coreia do Sul, que surge o nosso personagem principal, o Yoo Eun-soo, um homem de 34 anos, que começa os seus crimes, no caso de assassinatos, em 2003. Em setembro de 2003, Lee Deok-soo e Pô, pior que ele falou o nome do drama, né? E eu não lembro. Eu não gravei, vou ver depois. Esse que ele falou eu não vi. E olha que eu me amarro em thriller, hein? Lee Young-wook, um casal de pessoas idosas, é encontrado morto dentro da sua residência. A gente está falando aqui de uma casa numa região nobre de Seul. Aqui, o bairro que se chama Gangnam. É até curioso, né? Porque tem aquela música que ficou muito famosa, Psy. que é o Gangnam Style. E o autor dessa música é o Psy. Quem voltar no tempo vai lembrar de Falei disso Gangnam antes. Style. Ou seja, é um bairro nobre Estilo Gangnam. e rico ali da região de Seul. E a cena de crime é um banho de sangue, porque esse assassino Lembrando que Opa Gangnam Style significa o irmão do estilo de Gangnam, tá? Opa, irmão, mano. ele era extremamente cruel. Ele usava um objeto ainda não conhecido pela polícia, que tinha características assim de devastar o crânio das pessoas. A polícia não sabia se era uma marreta, se era um martelo, mas era algo que, quando empunhado e colocado força, ele fazia um estrago muito grande no corpo. Esses dois idosos estavam mortos dentro da sua residência. Conforme a perícia da época, eles afirmam que esse objeto deveria ter mais de 4 quilos, ou uma força de 4 quilos. Para essa ocorrência foi destacado 200 policiais, ou seja, um número muito grande, porque foi um crime que chocou aquela região ali de Seul. Como eu havia falado no começo,
Homicídios acontecem, sim, mas não entre famílias abastadas. E aí a polícia começa a investigar para saber se eles tinham desafetos, se isso era um crime passional, se tinha um envolvimento familiar, até que tudo isso vai sendo descartado. Todas essas hipóteses. Nós não estávamos falando de um crime passional, de um crime familiar, ou talvez de um crime que envolvesse patrimônio. Nós estávamos falando de um crime um tanto quanto estranho, porque esse casal possuía bens em sua casa e nada Foi levado. desapareceu. Nada foi levado. Ou seja, por que essa morte tão cruel? Logo no primeiro caso, o documentário já mostra pra gente que não era um latrocínio, porque não foi roubado coisas de uma família que tinha bastante dinheiro. Não foi levado, por exemplo, itens de arte, quadros, nem mesmo joias. E isso começou a deixar a polícia e um investigador em específico que vai conduzir as investigações inicialmente no bairro de Gangnam e depois eles vão se juntar com outros investigadores, porque quais seriam as motivações? É isso que é o primeiro levante do documentário. Por que que uma pessoa está matando pessoas ricas e não está levando o dinheiro delas? Automaticamente, a investigação da polícia primeiro vai levar por uma questão de vingança pessoal, então eles vão atrás de ex-funcionários, de alguém que tenha ameaçado aquelas pessoas, mas nós não estamos falando, e o documentário mostra isso muito bem, a gente não está falando de pessoas influentes como políticos ou grandes empresários, nós estamos falando de pessoas que tinham sim uma boa renda de vida, pessoas de vida confortável, mas que em nenhum caso de nenhuma delas encontra-se alguma desavença, algum desafeto, e isso foi deixando a polícia muito intrigada. Quem seria essa pessoa? Por quê? O modus operandi do nosso personagem é basicamente entrar na casa das pessoas e esmagar a cabeça delas a marteladas. Né? Inicialmente não se sabe nem o que seria, o documentário mostra algumas fotos, claro que não revelando obviamente as vítimas, por proteção e respeito, mas a gente tem uma noção de uma característica muito importante desse assassino, que é o desleixo. Ele é muito bagunceiro, as cenas de crime são muito sujas. E nitidamente depois a gente tem no documentário a entrevista, inclusive, com os peritos e as pessoas responsáveis pela autópsia, e a gente descobre que os golpes que ele dava nessas pessoas matavam no segundo, terceiro golpe. O restante ele continuava dando pelo prazer mesmo de esmagar aquelas pessoas e deixar praticamente você não conseguir identificar se era homem, se era mulher, de tão violento que era o ato desse homem com esse objeto que a gente chama de martelo, mas porque a polícia, de tão complexa que era a cena, de tão bagunçada, não dava nem para identificar que arma era. Era um objeto pesado, era o que eles entendiam. Né? E a série vai traçando então essa busca por similaridades, porque inicialmente acontece esse crime em Gangnam, um mês depois acontece um crime em outro bairro, que a gente também vai falar um pouco mais sobre, e aí, por serem bairros diferentes, são distritos policiais diferentes, e não se tem inicialmente uma ligação do caso A com o caso B. Não conversa com a outra. E o que a série tem de interessante, o que esse documentário tem de interessante, é que ele dá o protagonismo às pessoas que, de fato, se não fosse o jeito diferente do status quo, ou seja, do comum da polícia da época, nós não teríamos o nome desse assassino hoje. Né? Então, inicialmente, nós temos esse primeiro detetive que não se contenta em pensar que foi um caso isolado de assassinato, e quando acontece esse segundo caso, ele que vendo o jornal percebe e fala tem similaridades. E começa a entrar em contato com essas outras delegacias para poder ir juntando essa teia de fatos para poder chegar num fator que eles queriam evitar, mas que estava acontecendo, que era assassinatos em série na Coreia do Sul. O policial que começa essa investigação se chama Hee Yuan. E ele traz uma informação muito importante para o processo. Ele descobre que esse casal era um casal muito pacato, muito sossegado, um casal que não tinha inimigos, ou seja, porque esse casal tinha sido morto dessa forma tão brutal. Em 9 de outubro de 2003, esse mesmo assassino invade a residência da família Kenk.
Lá eles encontram mortos uma senhora de 85 anos, a sua filha de 60 e o seu neto de 35. Caramba. O modus operandi é o mesmo. Pessoas com marcas assim devastadoras na sua cabeça. A mulher de 60 anos teve o crânio tão esmagado que a polícia demorou para entender qual era a identificação, se tratava de um homem ou de uma mulher, porque Caramba. tudo estava esmagado, ou seja, o assassino usou um objeto que empunhado colocava muita força. E o que é curioso é que a polícia começa a traçar a seguinte informação: essas pessoas já estavam mortas, mas o assassino continuava a golpeá-las, ou seja, era uma cena de muito ódio. Por que tanto ódio em cima dessas pessoas? Qual era a relação desse assassino com essas vítimas? E vamos lembrar que nesse momento ainda não se sabia que os crimes tinham correlação. Para a polícia, eram crimes ainda separados. Um que tinha acontecido em setembro, esse agora em outubro. Só mais lá na frente é que a polícia vai começar a fazer uma correlação através dos vestígios que esse serial killer vai deixar na cena do crime. Como a gente já explicou aqui, o sistema policial sul-coreano trabalha com metas. Quanto mais solução de crimes aquele determinado distrito policial tem, mais verba ele recebe. Isso. E isso, por um lado, acabou atrapalhando. Não apenas verba, como também até mesmo conseguem subir de cargo, promoções e tal. Né? Assistam o filme que eu indiquei para vocês, O Gangster, o Policial e o Diabo. Sensacional, vocês vão gostar, bem legal. Muitas investigações, porque o primeiro crime ele não constava nesse banco de informação, nesse sistema, porque se eles tivessem colocado, muitas coisas eram parecidas, a forma como as vítimas foram encontradas, o tipo de arma que o criminoso usou, mesmo que a polícia ainda não tivesse a certeza da arma, muitas similaridades elas poderiam ser encontradas. Em paralelo, a polícia vai começar um trabalho com o perfilador, ou como a gente já havia falado, o criminólogo, Koo Wong, para tentar traçar o perfil desse criminoso. Quem seria essa pessoa? Que idade ele teria? Que características psicológicas ele teria? Em que possível área ele moraria? Porque quando a gente fala de uma cena de crime, essa cena de crime, ela deixa uma fotografia, né? E essa fotografia, ela é extremamente importante. E aí, a entrada desse criminólogo também vem ser ali um deal break, porque assim, tudo iria mudar. Mas o que acontece? O nosso criminoso havia cometido um crime no dia 9 de outubro. Aí, em 16 de outubro de 2003, uma senhora de 60 anos, Yoo Jun-hee, é encontrada morta pelo seu filho, com as mesmas características, espancada, com a sua cabeça completamente dilacerada. Mas a polícia encontra um vestígio muito importante, uma pegada no compressor do ar-condicionado com sangue. E eles fotografam essa pegada. O criminoso, na hora, né, de sair da cena do crime, possivelmente se apoiou nesse compressor para ir embora. E essa pegada foi fotografada. O que a polícia começa a fazer? Porque já nesse estágio e já com esse criminólogo, eles começam a entender que esses crimes poderiam estar correlacionados. E eles encontram também marcas de pegadas, não com sangue, mas
a marca de um determinado sapato, de um sapatênis. E essas marcas começam a ser analisadas e elas se encaixam perfeitamente. Lembra muito o caso do Night Stalker, que também foi pego por pegadas. Ou seja, a polícia consegue Não conheço esse caso. provar que se tratava da mesma pessoa por conta da marca de uma pegada que era muito diferente e muito característica em todas as cenas de crime. Aqui, essa pegada é de extrema importância. Então, a gente já tem a pegada, a gente já tem o modus operandi de como ele matava e tinha ali um certo prazer em matar pessoas mais velhas. Mas isso causa uma comoção em Seul. Os jornais começam a ficar em alerta, porque são vários crimes em um espaço muito pequeno de tempo, numa região muito rica, na verdade, em regiões ricas da região de Seul, e todas famílias abastadas. Outra característica interessante, esse criminoso não levava pertences, não roubava, ou seja, não eram crimes que eram considerados latrocínios. Qual era a motivação desse criminoso? Qual era a ligação desse criminoso com essas pessoas? A polícia ainda não sabia. Em 18 de novembro de 2003, na região de Jeonnu, um senhor de 87, a sua governanta de 53 anos, também são encontradas mortas. Ali tem uma informação interessante para a polícia. Caramba, olha isso. Além desses corpos terem sido achados com as mesmas marcas dos assassinatos anteriores, agora nós temos uma casa incendiada. E pasmem, tinha um bebê de 1 ano. Esse bebê consegue sobreviver. Caramba. Esse assassino coloca fogo na casa. E a polícia vai descobrir lá na frente que ele faz isso porque ele havia se cortado quando matava as suas vítimas. Então ele queria sumir com os vestígios e coloca fogo na casa. Então a gente passa aí para a 4ª família, para a 4ª residência na qual esse assassino em série comete atrocidades. Caraca. Mas a polícia consegue chegar a uma imagem de uma câmera de segurança de um homem saindo da residência aparentemente de costas. Tranquilamente, né? Ele usava um casaco, uma bolsinha aquela de lado, assim. uma japona, ele era de estatura mediana, magro e andava de costas. A polícia pergunta ali na região se alguém conhecia aquele homem. E, novamente, ninguém conhece aquela pessoa que está na imagem. Vai chegar um ponto onde a polícia, já no seu desespero, né, naquela sua sinuca de bico, o que a gente faz agora? Até porque os jornais deviam estar muito em cima da polícia, os governadores, prefeitos, a população, né? Então eles estavam sob pressão altíssima. A gente libera essa imagem para ver se alguém da sociedade conhece essa pessoa e denuncia, ou continuamos guardando essa informação, porque uma vez que você libera essas informações, isso também chega ao criminoso. Ele poderia parar ou mudar a sua estratégia de homicídio. Eu acho que primeiro ele ia mudar de estado. Ele ia para outra região. Ele ia para outra região e ia começar a fazer tudo de novo, até novamente ser pego e tal, entendeu? Eu acho que ele ia mudar, não de estratégia, ia continuar fazendo a mesma coisa, mas ia mudar de região, de bairro, alguma coisa assim. A polícia, no seu dia... Até porque existem bairros, rapidinho, gente, eu sei que eu tô parando aqui,
mas é porque na própria Coreia do Sul existem locais em que são áreas rurais, entendeu? E existem pessoas simples, pessoas idosas, muitas das vezes pessoas idosas morando nessas áreas, uma vez que os mais jovens vão para a cidade grande, né? Vão para a própria Seul, por exemplo, para tentar fazer vida e tal. Outros vão para fora do país, Estados Unidos, estudar e tudo mais. Né? Então essas áreas rurais, elas também são áreas em que é possível sim haver esse tipo de crime, tá? Desespero de... Tem um drama também que é muito bom chamado O Túnel. O Túnel. É sensacional. Fala, obviamente, é um thriller, né? Fala de assassinato e tal, mas também tem um pouco de viagem no tempo. Mas você tem que assistir para poder entender. E é sensacional. O Túnel. Procurem, tá na... Não tá na Netflix mais, ela tirou. Mas quando eu assisti por lá. Ou assistam Beyond the Evil. No caso, é Além do Mal. Já assisti 3 vezes esse drama. Esse drama é sensacional, cara. Sensacional. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo o drama. Além do Mal. Procurem. Ou Flor do Mal também, que é sensacional. Mas Além do Mal eu acho melhor, tá? Mas é incrível também. Encontrar esse assassino passou até a sugerir que tinha uma charada nesses crimes, porque os bairros onde os crimes aconteciam, o primeiro e o segundo, eles tinham a mesma inicial do alfabeto em coreano. O terceiro e o quarto também. Ou seja, eles achavam que tinha alguma ligação com essas iniciais, depois com essas iniciais, e eles estavam tentando traçar onde poderia ser o próximo bairro. Inclusive, eles aumentaram o efetivo de policiais em bairros que tinham as mesmas iniciais. Deve ter rolado muita grana. Naquela área nobre de Seul. Muita grana. Mas isso... Porque essa parada de aumentar o efetivo não é qualquer coisa não, que no caso lá, por exemplo, o Distrito Federal, o distrito lá, né, o local, a região, ela tem a polícia, né, que age ali nos bairros e tal, e vão mais longe. Só que quando acontece algo realmente que vai além do padrão, além do controle, eles chamam os crimes graves, né, que lá é uma galera específica que trabalha com esse tipo de coisa. Então tem investigador, tem perito, tem isso e aquilo, né? Então chamar essa galera, maluco, é uma parada muito louca, porque algumas vezes eles não se conversam muito bem, então eles acabam discutindo, um tem uma ideia, o outro tem outra, o raciocínio não bate, então é um pouco complicado. Mas é bem interessante esse aumento de efetivo, porque significa que não apenas uma ou duas delegacias entraram nesse caso. De repente até outras também entraram para que isso realmente fosse resolvido de uma vez. Foi completamente infrutífero, porque não era uma charada desse serial killer. Ele não pensou nessa hipótese dos bairros que tinham essas iniciais correlacionadas. Então, é interessante a gente parar para pensar aqui o quanto a polícia de Seul investiu em tentativas, porque tudo aquilo que eles faziam, eles não conseguiam chegar nesse assassino, a lugar nenhum, que já era considerado pela imprensa e pela polícia um assassino em série. Quem seria essa pessoa? Essa pessoa teria alguma correlação com todas essas famílias? Eles investigaram tudo e nada se encaixava. Essas famílias, inclusive, não tinham correlação nenhuma também. Como a gente não tem acesso aqui no Brasil a todos os dados de imprensa da época, documentários como Assassino da Capachuva são muito interessantes porque eles compilam de uma maneira que faça sentido para o nosso entendimento do que seria uma investigação. Então, no documentário, a gente tem alguns perfis que são curiosos e muito interessantes, como, por exemplo, a presença de um perfilador. O perfilador é esse profissional que, a partir do momento que descobre-se um modus operandi e o possível assassino em série, eles ainda não tinham certeza, o perfilador entra no caso para montar o perfil dessa pessoa. Então, como ele age, porque ele age assim. Então, por exemplo, a série entrevista esse perfilador e a gente entende que foi ele que entendeu
que por conta da violência dos golpes, por conta dos golpes serem causados, a maioria deles, após a pessoa ter morrido, e também pela sujeira da cena, ele começa a traçar um perfil psiquiátrico desse personagem, dessa pessoa, e aí ele começa a indicar para a polícia, olha, essa pessoa tem algum histórico, ou seja de internação ou de outros delitos. Quando a gente chega finalmente no nome do Hong Yunshu, você vai ver que de fato ele tem um histórico vasto de infrações desde a adolescência. Ele foi preso diversas vezes, ele já foi preso por assalto, por produção de conteúdo ilegal pornográfico, por estupro de menor de idade. Então o perfilador ele identifica isso, a gente não está lidando com uma pessoa sempre, sem histórico. Desde jovem. Porque nitidamente esse homem tem uma violência, uma agressividade que não tem como ele não ter feito algo antes, né? Outro personagem muito interessante é a função da perita, que vai começar a estudar essas cenas dos crimes e juntar as evidências dos crimes, né? Um item, por exemplo, muito curioso que a gente vê no documentário é a marca do pé dele, da sola do sapato em várias cenas de crime. É muito importante para ligar o crime A com o crime B, porque é o mesmo sapato em várias cenas dos crimes. Mas um foco que o documentário dá, que é muito interessante, ao mesmo tempo revolta, é um pouco da incompetência da polícia sul-coreana. Eu digo um pouco porque a gente vê no documentário tanto onde eles ficam presos pela burocracia, o que não é culpa deles, mas também por decisões muito estranhas. O documentário, então, mostra qual foi a tática inicial da polícia sul-coreana para investigar, e a gente percebe que eles não tinham uma preparação para investigar um assassino em série. Tanto que a polícia começa batendo nos arredores da cena do crime, naquele raio ao redor da cena do crime, perguntando para os vizinhos e para os comerciantes se eles viram alguém com cara de bandido. O que só de pressuposto já é um absurdo, porque não existe um arquétipo, não existe uma cara de bandido. E mesmo que você pense na pergunta que seria mais lógica, que seria você ver alguém de comportamento suspeito, essa tática ela funciona em locais de uma circulação demográfica muito pequena. Você perguntar para pessoas de um vilarejo de muita baixa população se eles viram alguém suspeito, faz sentido. Mas nós estamos falando de Seul, na Coreia do Sul. Nós estamos falando de bairros do tamanho dos Jardins e de Ipanema. Então, é a mesma lógica de eu bater nas lojas de Ipanema e perguntar, você viu alguém estranho? A pessoa vai falar, com certeza, todo dia. Todo dia. Né? Quando eu não vejo é estranho. Então, obviamente, eles não conseguiam chegar em nome nenhum. E aí, o documentário vai mostrar que a grande reviravolta, no caso, que vai fazer chegar no nome da pessoa é porque o assassino muda o modus operandi dele. Nós temos na primeira... Então dá para dizer que o erro dele foi esse, então ele ter mudado o modus operandi, então? Primeira parte, a investigação de um homem que está matando idosos da alta sociedade, idosos ricos, e de repente ele para de cometer esse crime. E por que ele para de cometer? E o documentário mostra a importância e o perigo da imprensa divulgar coisas demais. Né? No caso desse assassino, quando eles chegam finalmente a uma imagem de câmeras de segurança, uma imagem inclusive que a gente vê no documentário que poderia ser qualquer ser humano, porque é um homem de jaqueta, capuz, altura mediana, nem gordo nem magro demais, e eles divulgam essa imagem e, curiosamente, um canal vai entrevistar os parentes de uma das vítimas e ele fala, essa jaqueta é do meu pai. Então ele está usando a roupa de uma das vítimas. Caramba. E, obviamente, o assassino vê essa reportagem, ele sai em tudo quanto é jornal e ele se livra dessa jaqueta, ele se livra dessas coisas e ele dá uma pausa nos crimes dele, isso no final de 2003. Ele vai voltar a cometer os crimes em 2004. E aí a gente tem um segundo foco nos crimes dele, que é algo muito triste que o documentário mostra também, e volto a dizer, as similaridades. É muito curioso a gente ver o quanto a condução social da Coreia do Sul é parecida com o Brasil, porque a gente vai ter uma vítima que é um produto muito marginalizado, que é a prostituição. O que acontece depois que a polícia divulga as imagens na imprensa? O óbvio. O assassino ficou sabendo. Fica quieto. Ele deixou de usar aquele sapato e deixou de usar aquela jaqueta, aquela japona. Inclusive, ele mudou de bairro. Ele sai do norte e vai para o sudeste. E aí, ele deixa de procurar famílias abastadas e começa a atacar prostitutas.
E aí é um grande problema. Primeiro, porque prostitutas sumiam naquela época, naquela região. E provavelmente ele ligou isso achando que ninguém ia dar falta ou demorariam para dar falta, né? Então, os cafetões achavam, foram embora, não querem mais ficar aqui, foram para outro estado. Então, pouco se fazia para tentar encontrar essas mulheres. Será que elas realmente tinham abandonado aquela vida? O que será que aconteceu com essas mulheres? Ninguém sabia e também ninguém procurava. Então isso virou uma zona de conforto muito grande para esse assassino em série. A polícia tinha uma relação ali meio de colaboração com os cafetões. Porque essas prostitutas, também quando desagradavam os cafetões, o que eles faziam? Eles sumiam com essas moças. E a polícia fazia vista grossa, como se nada tivesse acontecido. Por isso que essa questão, a gente tinha a primeira, que as moças sumiam, não queriam mais trabalhar na noite ali para os cafetões, e nós temos agora essa segunda, que é a informação, inclusive dada pela polícia, que existia ali um acordo meio velado de que a polícia fazia vista grossa quando um cafetão sumia com uma prostituta. E como é que era o modus operandi dele com as prostitutas? Ele contratava as prostitutas, ele mantinha relação sexual com essas mulheres e quando elas iam ao banheiro, ele as matava. Da mesma forma, golpeando essas mulheres, depois esquartejando. Nó. E aí ele vai jogar o corpo dessas mulheres numa área, né? E é interessante porque ele marca essa área. Então, quando ele leva a polícia na reconstituição, né, para encontrar esses corpos, ele sabia exatamente onde estava cada corpo. E ele fez isso por quê? Porque ele não queria cavar um buraco onde já havia uma pessoa morta ali. Bom, não é fácil se desfazer de um corpo. É uma coisa bastante complicada. Até porque depois de um determinado tempo, esse corpo começa a soltar odores. O que esse nosso assassino em série vai fazer? Na Coreia, existe uma iguaria que é muito famosa que se chama kimchi. Kimchi é uma conserva de acelga e ela tem um odor muito forte. Ele passa a produzir e cozinhar kimchi em casa, enquanto ele está ali se desfazendo dos corpos. Inclusive, ele faz isso para confundir o odor. Porque a fermentação do kimchi, ele é muito forte. Então, realmente é um cheiro que não é um odor, né? Porque, enfim, é um cheiro, um aroma, né? O kimchi, ele tem um aroma muito forte por culpa da própria fermentação que ele produz, né? Por culpa ali das coisas, das misturas e tal, da própria pimenta, né? Que kimchi é um prato sul-coreano tradicionalíssimo, tá? E é sensacional, gostoso pra caramba. É tão popular quanto, diria até um pouco mais que a própria feijoada, por exemplo, tá? Então, o que ela tá falando aí realmente é fato mesmo. O aroma é muito forte, então consegue disfarçar qualquer outra coisa mesmo, né? Existem casarões grandes pra caramba que fazem kimchi de forma tradicional, né? Colocando em uma espécie de barris de cerâmica, né? Afundando ali e deixando fermentar por um bom tempo, porque quanto mais fermentado mais gostoso ele fica, né? E isso é muito interessante do kimchi, cara. Tem até uma série na Netflix falando sobre kimchi, exatamente sobre isso, né? Eu tenho até que assistir, eu nem assisti ainda, mas enfim. Esse odor seria de um corpo em putrefação ou do processo de conserva da acelga? E a acelga, ela mesmo crua, ela tem um odor muito específico, ela tem um odor muito forte.
que ela fica falando odor, cara? É aroma. Quando ela entra nesse processo, né, para que ela vire conserva, ela solta odores mais fortes ainda. Então ele usa o kimchi para esconder o cheiro dos corpos em putrefação. Em 15 de julho de 2004, um cafetão que tinha ali uma relação boa com os policiais percebe algo muito estranho num telefone de uma dessas prostitutas. Ele recebe uma ligação feita pelo telefone de uma dessas moças que havia desaparecido. E ele automaticamente informa a polícia. Como várias moças haviam sumido, nós tínhamos os outros crimes. Ainda não existia a correlação do desaparecimento dessas prostitutas com as mortes dessas pessoas em bairros nobres. Mas a polícia rapidamente entende que ela precisa fazer alguma coisa. E o que ela faz? Junto com esse cafetão, eles montam uma estratégia para pegar esse criminoso. Batata. O criminoso cai na isca. E é aí que a polícia vai prender aquele que ficou conhecido mais lá na frente como o assassino da capa de chuva. E nós estamos falando do Yu Yong-chul. Eles prenderam Yu Yong-chul, mas eles precisavam de uma confissão, porque o que eles tinham era um telefone de uma prostituta nas mãos desse homem. A polícia precisava que ele confessasse os outros crimes. Como é que a polícia consegue a confissão dele? Usando brutalidade policial. A polícia bate nesse homem para que ele confesse os seus crimes. A polícia usa, né, de uma determinada psicologia, um tanto quanto controversa. Começa a chamá-lo de fracote, que ele não seria capaz de fazer isso, tentando instigar jogar ele a falar a raiva verdade nesse assassino em série. E dá resultado. A polícia conseguiu mexer no equilíbrio emocional desse criminoso. E ele começa a falar: você acha que eu não mataria aqueles velhotes ricos, aquelas putas? É assim que ele começa a confissão para os policiais, porque ele perde completamente o seu equilíbrio. Porque por mais que eles tivessem, por exemplo, o celular em posse dele e tal, de uma das moças desaparecidas, não quer dizer porra nenhuma. Não queria dizer nada. Nada. Eles teriam que dar um jeito de fazer ele confessar por conta própria, sem coisar nem nada, entendeu? Porque senão também não ia ser válido perante o juiz lá e tal. Até essa coisa de gravar, sabe? Gravar a parada para poder mostrar em juízo, para a pessoa poder se defender, também não conta muito, não. Depois de uma confissão verbal, o Yu diz que ele só faria a confissão por escrito ou assinaria a sua confissão depois de confessar para sua mãe. E a polícia providencia que a mãe de Yu chegue, né, até aquele local policial para que o filho faça a confissão. Ele não tinha muita relação com a mãe, mas ele confessa todos os crimes. Ele diz, inclusive, que cometeu canibalismo. Que havia comido o fígado de algumas vítimas. Fígado de algumas vítimas, exatamente. Ou seja, eu vi isso. Ele se mostra ali uma pessoa bastante perigosa e bastante perversa e com zero de empatia. O que vai levar lá na frente esse perfilador, esse criminólogo, a traçar, né, o perfil de psicopata do Yu. Como eu comentei, o documentário ele vai agora começar a entrar num ritmo de ação. Por quê? Esse rapaz é preso,
ele confessa os crimes olhando nos olhos da mãe. É muito grotesco toda a relação, e os policiais descrevendo o que eles assistiram ele fazer na frente da mãe dele. De repente isso foi uma forma de prazer pra ele também, né? Aí vai lá pra ela lá, já que ele não tinha muito contato com ela, tipo, olha o que você criou, né? Ou sou assim por sua culpa. Olha só em detalhes o que eu sou por sua culpa. Sabe? De repente isso. Pode ser, né? Porque esse tipo de gente gosta de colocar a culpa pra cima dos outros, né? Porque ele tinha um certo prazer em dar detalhes do que ele estava fazendo. Ah. A gente chega finalmente à arma do crime, que no documentário você tem várias imagens, a polícia encontra, apesar de ele ter tentado se livrar. E por que a polícia não estava entendendo o que era? Apesar de serem golpes que pareciam de martelo, era muito pesado. E uma das vítimas que ele ataca, ela só chega a morrer no hospital. Ele não consegue atacar por tanto tempo porque o filho da mulher chega. E essa vítima é onde eles conseguem ter as delimitações da marca no rosto dela, e eles veem que é maior que um martelo. Só que aí a polícia pensa, bom, se for uma marreta, a marreta tem um cabo muito grande e na aerodinâmica do objeto não daria para ele dar tantas marretadas e produzir tudo aquilo em tão pouco tempo. E de fato não dava, porque o que o assassino faz é produzir uma arma própria. Ele produz uma marreta que a estrutura metálica é de uma marreta de demolição, mas o cabo é muito curto, porque ele tinha mão curta. Então, com o cabo curto, a aerodinâmica muda e ele conseguia dar várias marretadas mais potentes. Usando né? o peso do negócio. E a partir dessa arma, a polícia então consegue prendê-lo, segurar esse homem, só que aí ele tem um ataque epilético. E aí a gente vai ter um momento que você... Atenção pro spoiler, porque é a hora que você dá um grito assistindo, porque ele tem um ataque epilético, vamos levar pro hospital. Leva pro hospital, põe ele na sala para fazer a medição e ele foge. Ele pula e sai correndo. E a polícia demora só 1h30 para perceber que ele fugiu. Pra gente ver mais uma vez que a polícia sul-coreana não estava muito acostumada com pessoas de alta periculosidade. E aí começa uma busca pelas ruas, que ao mesmo tempo que é angustiante, é bem atrapalhada, porque eles começam a fechar cais e avenidas principais, e eles fazem uma coisa que eu acho muito estranha, que é colocar os policiais nitidamente nada à paisana na calçada, virando as pessoas para ver se é o assassino. O que basicamente está falando pro assassino, ó, não anda aqui. Aqui você vai ser pego. Né? Mas o Yoon Yuh-shu tem um comportamento tão egóico que ele passa sim por um bairro onde está sendo procurado, e curiosamente, quando ele está sendo interrogado, e o policial que interroga no documentário inclusive confessa, que eles percebem que ele é meio pavio curto. Então, para ele começar a confessar, eles dão um safanão na cabeça do cara e ele tem um surto. E eles falam, e aí a gente liga aquilo que o perfilador tinha falado. O assassino é uma pessoa de comportamento psicótico um pouco agressivo demais. E quando eles dão esse safanão que ele surta, a polícia vai pelo caminho de falar, você não é um assassino, você é fraquinho, olha o teu braço, você não conseguiria... E aí ele começa a falar, como é que um fraquinho teria matado 11 idosos, mais 10 prostitutas, fraco é vocês com essas arminhas ridículas de homem de pau pequeno. Ele começa a falar umas coisas grosseiras. E ele começa a falar. E a polícia fica ofendida, obviamente. Esse policial dá um soco no olho do assassino. Então ele é visto andando na rua tranquilamente com um ovo cozido no olho, para poder esfriar a área que produziu o hematoma. E aí o policial ainda diz que leva um tempo para entender por que o homem está andando com o ovo no olho, né? Mas que quando esse homem com o ovo no olho olha para o policial, ele do nada começa a correr. Obviamente esse homem com o ovo no olho é o Yoon Yuh-shu, que é pego e tem um surto no meio da rua. Isso tudo a imprensa acompanhando, então o documentário vai mostrando tudo que saía na imprensa, inclusive que saía coisa demais. O Yoon Yuh-shu, ele confessa os crimes, ele vai a julgamento. No documentário a gente vê uma outra curiosidade que é qualquer caso na Coreia do Sul que tenha múltiplas vítimas, você também tem múltiplos juízes para fazer um tipo de consenso de decisão. Isso, porque isso aí pega o todo. Por exemplo, juiz de feminicídio, ele vai lá, ó, isso. Aí vem outro, juiz de... como é que é? Agressão, não sei o que lá, a juiz de não sei o que lá, brutalidade e tal. Aí eles entram depois num consenso, e é esse consenso que vai dar o destino final
dessa pessoa, tá? Onde pode ser prisão perpétua ou pena de morte. A decisão não sair de uma pessoa só. Isso. Né? Então eles têm essa tríade judicial, esses Bem três interessante juízes até. que vão julgar o caso. Mas os três sempre estão presentes no mesmo instante, tá? Eles sempre estão presentes no mesmo instante ali. Não é um, aí sai, entra outro, não. No julgamento, nós temos um circo e uma confusão, não só por conta da presença da imprensa. Acontecem coisas, é muito atrapalhada a situação toda. Uma parente de uma das vítimas vai falar com o policial esbarra nela, derruba a mulher pela escadaria, ela vai parar no hospital, o julgamento para. No outro dia, o Yeon Yu-shu tá dando depoimento, uma dos parentes das vítimas xinga ele na plateia, ele pula e agarra a pessoa e começa a enforcar a pessoa na frente de todo mundo. Caraca. Para de novo. No outro dia ele tenta suicídio, para de novo. Toda essa confusão no julgamento tem um motivo pessoal que o próprio Yeon Yu-shu fala no julgamento, que é: ele não entende porque ele confessou e está sendo julgado. Ele diz que o governo está gastando dinheiro, torrando dinheiro público em cima dele. Vale a gente lembrar que, independente de confissão, todo caso, isso no mundo inteiro, passa por um julgamento para ter uma sentença. Então, apesar da revolta dele, é um procedimento judicial que é comum, você tem que julgar aquela pessoa. Mas isso deixava ele muito revoltado porque ele não queria ter que ficar novamente falando tudo que ele fez. No começo, inclusive, quando ele dá os depoimentos, tem uma curiosidade que alguns dados não batem necessariamente com o que eles tinham de informação. E a perita vai ter que fazer essa comparação e ele se recusa a falar com perita, que ele fala que falar com mulher é algo desprezível. Então eles têm, a polícia coloca essa mulher escondida para ela fazer as comparações, o que eu acho por si só um absurdo. A polícia, em vez de defender a profissional deles, não, vamos escondê-la e atender esse ato machista do nosso suspeito. E isso é mais comum lá do que você pode imaginar, tá? As mulheres ainda sofrem muito preconceito por lá. Nossa, Coreia do Sul não é toda essa coisa maravilhosa e incrível que aparece nos K-dramas, não, tá? Tem toda uma perada ainda lá, tem muito preconceito, é um país ainda muito apegado a costumes antigos, tá? Porque assim, lógico, se for pra produção e tudo mais, eu acho muito legal, mas eu acho que também as mulheres têm que ser ouvidas e tal, pode ter seu direito a trabalhar, né? E lá não é tão bem assim não, tá? Quem acha que é assim, não é tão bem assim não. Ali é bem complicado até. Por exemplo, se a mulher tá trabalhando em um local onde o chefe dela é um homem, essa mulher pode ter certeza que ela vai ser humilhada praticamente todos os dias por esse cara. Até ela desistir do trabalho, entendeu? É complicado, cara. Pra lá é... Basicamente uma pessoa que depois de sair da prisão várias vezes começa a ter problemas com insônia e fala que precisa de uma adrenalina, algo que faça ele cansar para ele dormir. E aí ele decide assaltar a primeira casa de 2003, que é onde o documentário começa, e ele não sabe que tem uma senhora lá dentro. Quando ele vê a senhora, ele pega a marreta e mata a mulher, e ele sente uma adrenalina que ele nunca sentiu antes. Então, ele assumidamente mata pelo prazer, pela sensação dilacerante que é tirar a vida de alguém, e ele consegue dormir em paz depois disso. Ele chega a confessar que ele come o fígado de algumas pessoas, de algumas das vítimas, porque isso trazia vigor para ele. E lembrando, ele faz tudo isso na frente da mãe. Yeon Yu-shu, ele é condenado à pena de morte, algo que não acontecia na Coreia desde 97. Ele é até hoje o assassino confesso com o maior número de crimes na Coreia do 27. Sul. Já tinha acontecido 27, mas ele só foi culpado por 20 ou 21. Acho que 20. do outro assassino, Não sei por quê que matou um número menor de pessoas e assaltou várias. Era um golpista que matava pessoas, que inclusive o Yeon Yu-shu confessa ser uma inspiração para ele. E aí agora a gente vai começar a entender Loucura. a motivação desses crimes. Porque o Yu não conhecia nenhuma daquelas pessoas, não tinha relação com aquelas pessoas. Por que ele havia matado aqueles senhores? Por que ele havia matado as prostitutas? Por que ele matava? Porque ele tinha o desejo de Pelo matar. prazer. E ele confessa ali para a polícia que matar o deixava calmo. Ele já havia sido preso por roubo no passado.
E ele, quando entra na casa, a primeira casa que ele vai tentar roubar, ele é flagrado. E o que ele faz? Ele resolve matar as pessoas. E ele diz que o matar aumentou o prazer, a sensação de prazer no corpo dele. E que depois que ele matava uma pessoa, ele conseguia dormir muito bem por alguns dias. Aquilo lhe dava paz. Muito louco isso, cara. Ou seja, uma pessoa um tanto quanto transtornada, uma pessoa com sérios problemas. Seríssimos. Que lá na frente, esses criminólogos, esses psicólogos forenses vão decifrar esse enigma, né? Porque ele foi considerado um psicopata, ele foi considerado tendo o transtorno da psicopatia, ou seja, ele não tem empatia por absolutamente nada. Nem e ele ninguém. cometeu os crimes porque ele queria cometer, para satisfazer a sua vontade, o seu desejo pessoal. Dessa forma, o Yu resolveu o problema que ele tinha de insônia, porque ele passou a dormir bem, né? Porque essa adrenalina com a morte trazia a calmaria depois. No apartamento do Yu, a perita pediu que borrifassem o luminol ou o Blue Star, que é um reagente para mancha latente de sangue. E encontraram várias marcas de sangue. Inclusive, ele usava o sangue para fazer desenhos bizarros, desenhos de coisas demoníacas, tinham inclusive algumas frases, enigmas. Era algo um tanto quanto estranho e perturbador. Foi encontrado também uma marreta. Que loucura. Que era exatamente a arma do crime, que ele modificou para ter uma empunhadura melhor e para que coubesse em uma mochila. Ou seja, ele podia sair da cena do crime sem ser notado, porque uma marreta ela tem um cabo longo e ele ali vai preparar o cabo para que coubesse dentro dessa mochila. Nesses desenhos muito enigmáticos, tem ele abraçado com o demônio, tem ele rezando em cima de um túmulo com a mãe dele, ou seja, desenhos um tanto quanto estranhos, mas que foram muito importantes para traçar o perfil desse criminoso. No dia 6 de setembro de 2004, começa o julgamento do Yu. E na Coreia, diferente do Brasil, casos muito complexos, eles podem montar inclusive uma tríade de juízes, ou seja, 3 juízes vão julgar esse caso. Tá repetindo o que o Até cara porque tá é um falando. caso que ganhou uma repercussão muito grande na Coreia. O Yu dificultou muito o julgamento. Ele não quis estar presente, diz que aquilo era uma palhaçada, um circo, um derrame, um gasto de dinheiro público, o que acabou adiando o julgamento dele por algum tempo. Como era de se esperar, esse júri virou um circo, porque o réu começou a gritar com os 3 juízes durante o julgamento. Ele era feroz, ele era inquieto, ele inclusive tenta pular em cima de uma das pessoas que vai prestar depoimento. Inclusive, ele pula em cima de um espectador. Ele tenta enforcar a pessoa. Que estava ali, né? Ela tá repetindo o que o cara falou. Falando coisas que o incomodava. Ele diz também, ele gritava durante o julgamento que ele não era um limpador de barra da polícia. Ele a todo momento, ele é extremamente desagradável e perturbador. Ele de verdade causou um estresse muito grande nesse júri, mas essa era a que foi adiado, dele. inclusive, por mais uma semana, por conta das atitudes do Yu presentes naquele julgamento. Em 13 de dezembro, o Yu é condenado à pena de morte por aqueles 20 homicídios. Vale lembrar que desde 1997, a Coreia do Sul não tem aplicado a pena de morte para nenhum de seus cidadãos. Ou seja,
Esse é um dos casos muito emblemáticos e o Yu pega a pena capital. O que foi muito importante com o caso do Yu é que leis mudaram para que não haja a possibilidade de soltura para assassinos que cometem múltiplos homicídios. Então a lei na Coreia do Sul mudou completamente. Culpa dele. O sistema de pontuação das delegacias também mudou. Inclusive hoje as delegacias são obrigadas a cadastrar as prostitutas, porque elas eram, antes desses crimes, completamente invisibilizadas. Até o sistema de pontuação, caso o policial não haja com a devida correição, o que acontece, ele pode inclusive perder pontos e ser demitido. Aí ele não é demitido de cara, né? Primeiro ele perde o cargo, vai sendo rebaixado até, né? Mas bem, pessoal, esse aqui foi o Investigação Criminal, falando desse criminoso sul-coreano sinistro. Não tem outra coisa pra falar. O cara fazia isso pra poder dormir. Que loucura, maluco. Que loucura. Eu não conhecia esse cara. Eu conhecia assim, por alto, por culpa do filme que eu assisti, né? E da pouca pesquisa que eu fiz. Pra poder colocar lá no review. Mas eu vim saber agora a fundo mesmo sobre isso aqui. Nossa, que negócio bizarro, mano. Caraca, maluco. Vocês tinham conhecimento disso aqui, não? Desse caso aí? Manda aí nos comentários o que vocês acharam. No caso, vocês que me acompanharam aqui até agora, com certeza muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, tá? O que vocês acharam disso aí? Loucura, né? Loucura. Caramba. Muito louco, cara. E pra você ver a diferença, lá tem prisão perpétua, tem, e também tem pena de morte, né? Que no caso, graças a ele, tanto que ele pegou essa pena, né, cara? E muito merecida na minha opinião, tá? É um cara louco, cara. Loucura, loucura, loucura. Você vê como que a mente dele pensava, né? Caramba, mano. Que coisa sinistra, viu? Que coisa sinistra. Vou te falar, não penso menos que isso. Não consigo pensar menos que isso. Bom, mas é isso. O que você achou do conteúdo? Você gostou? Manda aí nos comentários o que você achou desse conteúdo aqui. E se possível, me segue lá no canal, no Foca nos K-Dramas, tá? Lá tem vários reviews de filmes bem legais que eu acredito que vocês vão gostar pra caramba, incluindo esse que eu falei pra vocês aqui, o Gangster, o Policial e o Diabo, tá bom? Garanto que vai ser legal pra caramba você dar uma olhadinha e depois você volta aqui nesse vídeo e fala pra mim o que você achou. Ou comenta por lá mesmo, tá bom? Pode comentar por lá também que é tranquilo. Me segue lá, tá bom? Torne-se inscrito se você curtir o conteúdo. Valeu, pessoal. Até a próxima. Se inscreve lá. Foca nos K-Dramas. Você vai gostar. Valeu, pessoal.